A BEP promove hoje a oficina sobre o Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade e Apoio à Governança, FACIM. Nessa edição, o objetivo da oficina é proporcionar às empresas e órgãos estaduais de TIC a oportunidade de conhecer mais sobre o framework e implementá-lo em suas respectivas administrações. Dessa forma, elas poderão desenvolver aplicações com alto grau de interoperabilidade e reuso, custos mais baixos e maior usabilidade por parte dos governos estaduais e dos cidadãos. O fórum tem como público-alvo autoridades executivas de TI do governo federal, especialistas dos 3 poderes e das 3 esferas administrativas, os gestores e administradores públicos, especialistas em governança em todos os segmentos e do governo eletrônico, da IPING e da comunidade das áreas de integração. Essa oficina está sendo transmitida por videoconferência e video streaming. Para emissão de certificados, é necessária a assinatura da lista de presença com os dados completos. A lista de presença se encontra aqui na portaria do SERPRO. Assistiremos agora a um vídeo sobre a evolução do FACIM, a trajetória da iniciativa que culminou com o desenvolvimento do Framework Arquitetura Corporativa para Apoio à Governança e Interoperabilidade. Descubra uma solução que surgiu para ampliar a colaboração entre as organizações federais e a sintonia entre governo, empresas e cidadãos, com mais transparência, mais eficiência e mais interação. O FACIM, Framework de Arquitetura Corporativa para a Interoperabilidade no Apoio à Governança, foi desenvolvido para ser um modelo de apoio para a arquitetura corporativa do governo brasileiro. Os padrões melhoram a prestação de serviços através da reutilização e compartilhamento de tecnologias. O FACIM é incorporado à arquitetura EPING de interoperabilidade, tornando mais eficaz a integração e troca de informações entre sistemas e organizações. Construído através do trabalho coletivo, ele apoia a Estratégia de Governança Digital Brasileira, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GESPública, e conta com o apoio de vários parceiros. FACIM, Governo e Sociedade Conectados. Então, vamos dar início à mesa de abertura e, para isso, convidamos o diretor de operações do SERPRO, Irã Porto, substituindo a presidente Glória Guimarães. Também convidamos o secretário adjunto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Angelino Caputo, substituindo o secretário Marcelo Pagotti. Convidamos ainda o secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União, Márcio Braz, e também o vice-presidente de Tecnologia da BEP, Romero Guimarães. Em relação ao Samuel Araújo, a conexão com Salvador, ela está... Tá ótimo. Roberto. Convidamos o diretor do Open Group, Roberto Severo. Nesse momento, ouviremos o pronunciamento do diretor do Open Group, Roberto Severo. Bom dia a todos. Estão aqui presencialmente e virtualmente. Antes de mais nada, é um prazer estar participando de uma iniciativa de tamanha relevância,
eu diria que é inédito isso para o Open Group, e agradeço também os participantes da mesa. O Open Group é um consórcio, na verdade, é um consórcio mundial de várias empresas membros que desenvolve padrões. E nós estamos aqui para falar de um padrão desenvolvido pelo governo federal, que tem total apoio do Open Group, até porque foi baseado em um dos padrões do Open Group, que é o TOGAF, que o Open Group mantém e evolui esse padrão junto com os membros do Open Group no mundo e, inclusive, no Brasil. Temos aqui participante a Vanessa da SET, que é membro do Open Group, e que tem participado desde o início do projeto e dessa iniciativa. E o Open Group tem grande honra de estar participando junto com o SERPRO. Agradeço o Marcos também, por estar envolvendo sempre a gente. E, enfim, eu vou estar aqui durante o dia e fiquem à vontade de me abordar para fazer qualquer questionamento, pergunta em relação ao Open Group, aos nossos padrões, assim bem como com a mesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vice-presidente de tecnologia da ABEP, Romero Guimarães. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Bom dia também ao pessoal que está nos assistindo aí nas regionais do SERPRO, né? Os colegas das associadas à ABEP. Bom dia a todos da mesa. É uma honra para a gente e é um evento muito importante, dando um salto aí nessa integração, que é um dos objetivos estratégicos da ABEP para esse biênio. Promover a integração entre os estados e a colaboração entre os estados. Então, a arquitetura corporativa é um instrumento muito forte para isso. Um outro objetivo estratégico da ABEP, nesse biênio, é a integração com o governo federal, com os órgãos federais, para que a gente promova a interoperabilidade dos sistemas, né, e a utilização de informações de uma forma colaborativa, dando maior valor aos trabalhos que os governos estaduais executam e prestam serviços ao cidadão. Dessa forma, eu acho que esse evento, que foi uma conversa que nós tivemos com o Marcos, num evento da ABEP, há 2 meses atrás, onde a gente solicitou uma maior integração com relação ao FACIM, né? A esse framework, que era interessante a gente ter uma unificação, e muitas das associadas à ABEP não têm ainda um bom nível de conhecimento desse framework. Então, seria uma grande oportunidade a gente realizar essa oficina, onde a gente realmente tivesse essa oportunidade de ter alguns o primeiro contato e outros poderem desenvolver melhor a sua experiência com a arquitetura corporativa. E, por último, eu digo que eu penso que isso é um marco no que tange a interoperabilidade e no que tange a integração entre governos. É um momento que a gente precisa valorizar e dar continuidade posteriormente. Obrigado. Passamos agora a palavra ao secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União, Márcio Braz. Bem, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, para participar dessa mesa de abertura e cumprimentar o SERPRO e a ABEP, né, também a Open Group e a STI pela realização da oficina, do evento, e demonstrar um pouquinho a minha satisfação de acompanhar o amadurecimento dessa iniciativa, do uso da arquitetura corporativa, né, no âmbito do governo federal, ao longo desses últimos anos, né. A gente pôde participar desde, talvez, dos primeiros eventos que discutiram a integração entre o uso de arquitetura corporativa e o avanço da governança de TI, algo que a gente vem defendendo e incentivando ao longo dos últimos anos. E foi interessante ver o engajamento, né, de toda a comunidade, do pessoal que mudaram
as administrações, mudou o governo e a iniciativa ela continuou, né, perseverou, mostrando a convicção desse grupo na solução, né, em como a arquitetura corporativa pode ajudar realmente a resolver muitos dos problemas e das questões de integração e de dificuldade que hoje as organizações enfrentam, não só com o uso de TI, mas no próprio funcionamento dos seus processos. Então, na verdade, talvez a minha reflexão, a minha palavra é exatamente de expectativa em relação aos resultados dessa oficina, né? Talvez saindo dessa oficina com alguns cases práticos já de aplicação do FACIM, mostrando que tipo de questões ele vai ajudar a resolver. Acho que o projeto como um todo deve ganhar força e impulso para alçar voos ainda maiores, e porque a finalidade última, né, de todo esse esforço, toda essa ação é buscar maior eficiência na prestação de serviços públicos, buscar reduzir os silos, né, quebrar um pouco as divisões que temos entre as organizações e entre os sistemas, de forma a avançar numa prestação de serviços mais eficiente ao cidadão. É o que todos esperamos, e no que a gente puder colaborar, podem contar conosco. Então, desejo aí uma boa oficina aí a todos que vão participar. Obrigado. Muito obrigado. Ouviremos agora o secretário substituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Angelino Caputo. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimento aqui meus colegas da mesa. Queria mais dar um depoimento assim, da minha satisfação profissional e pessoal de estar vendo uma iniciativa dessa agora se materializando. Eu tenho uma carreira na área de TI do Banco do Brasil, e a maior parte do tempo foi na parte de infraestrutura, em redes, telecom. E aí, fazendo até uma meia-culpa, né, a gente sempre olhou a arquitetura como sendo aquela parte mais acadêmica, aquela parte que tem pouca visão prática. E aí, por ironia do destino, eu fui convidado durante um ano a ser o gerente executivo justamente da área de arquitetura do banco. E eu falei, agora que eu vou pagar meus pecados aqui. E, pelo contrário, eu realmente olhei e despertei para uma coisa que eu acho que todos os executivos deviam ter, esse castigo, se é castigo, né, ou essa oportunidade de passar pela área de arquitetura para ver como é importante, né? Eu sou particularmente fã de frameworks, porque framework é uma questão que já foi debatida por muita gente, por comunidades, e organiza muito o trabalho. Então, não é à toa que a gente tem o sucesso do ITIL, do COBIT, do PMBOK. E quando eu cheguei na área de arquitetura, eu falei, bom, como eu sou inexperiente aqui, qual é o framework da arquitetura? Isso era lá por volta de 2008, 2010, não lembro exatamente o ano, e tinha umas tendências, tinha Zachman, tinha TOGAF, tinha não sei o que, qual é o que vale? O pessoal, olha, ainda estão decidindo ainda. Aí eu dei uma olhadinha e falei, eu acho que esse TOGAF aqui é o que vai pegar. E realmente eu acho que eu acertei no faro ali, no palpite, né? E é uma satisfação ver agora, na prática, aqui um framework que a gente vai tentar adotar no âmbito governamental, que é o FACIM, que ele é filhote do TOGAF, né? Ou do TOGAF, não sei qual é a pronúncia correta, mas a importância de a gente fazer as coisas com planejamento, com arquitetura. A gente faz até algumas analogias, né? Eu consigo construir uma casa ou até uma cidade inteira sem arquitetura, é possível. Dá até para viver lá, mas a gente começa a sofrer alguma coisa. Por que não pensar aqui na mobilidade, no aproveitamento da luz natural, tal? Então, quando a gente faz com planejamento, é mais fácil da gente tirar o máximo, ganhar eficiência, harmonizar o ambiente, que é o mais importante, gerar reuso de aplicações, né? Orientar o investimento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sistemas de forma isolada, construído até com uma arquitetura mesmo, mas só do sistema, a gente não sabe, por exemplo, se aquele disco, se aquela rede, se aquela subrotina poderia estar sendo usada por um outro sistema que faz a mesma função. Então, com a arquitetura, a gente consegue organizar esse ecossistema e a nossa vida fica muito mais fácil. Então, desde a minha passagem pela área de arquitetura, eu dou esse depoimento pessoal, eu virei um fã do assunto, né? E fico muito feliz de ver a gente agora num esforço de colocar em prática, mostrar para o pessoal que não é de arquitetura que a arquitetura também é prática, né? E a gente tem uma capacidade de ver agora com um framework que vai padronizar nosso discurso no âmbito federal, que é quem eu estou representando aqui, com a abordagem estadual e até municipal. O que nós estamos falando é construir soluções para atendimento com serviços públicos para os cidadãos, né?
E o cidadão é o mesmo cidadão, independente de ele estar consumindo um serviço municipal, estadual ou federal. E quanto mais padronizado e mais unificado, mais eficiente, mais rápido, melhor qualidade vai ser o serviço que a gente vai estar prestando. Então, colocando muita expectativa positiva nessa oficina, né? E que seja só o primeiro passo da gente realmente trazer cada vez de uma forma mais materializada essas iniciativas de uma forma organizada, baseada no framework. Aí, parabenizar quem desenvolveu e que chegou até esse ponto agora, e agora a ideia é a gente avançar e colocar realmente isso como nosso padrão. Tá? Parabéns aí, desejo uma boa oficina para todos. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao diretor de operações do SERPRO, Irã Porto. Bom dia a todos, bom dia aos colegas do SERPRO nas regionais, bom dia também aos representantes das instituições que participam deste evento e que também estão nas nossas regionais. Aqueles que chegam ao SERPRO pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e espero que isso seja o início, né, Romero, de uma aproximação que traga muitos benefícios, tanto para o SERPRO quanto para as instituições estaduais de tecnologia. Bom, essa é a primeira oficina do FACIM, e eu estava naquele evento da BEP, em que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco nos intervalos, as possibilidades da gente abrir essas oficinas. A gente já tem um cronograma de outras oficinas agendadas aí para frente, e eu tenho convicção de que essa troca de experiências entre os entes federais e os entes estaduais e municipais, eles trazem um benefício para quem mais importa, que é o benefício para o cidadão, na linha do que o Angelino colocou. A gente vem discutindo muito plataforma de cidadania e discutindo integração entre os sistemas estaduais, sistemas municipais e os sistemas estruturantes de governo. A gente vem discutindo isso, a gente vem discutindo ConectaGov, como integrar essas soluções estaduais, aproveitando todo o conhecimento embarcado e todo o conhecimento que já foi construído ao longo do tempo, porque a gente tem, dentro dos estados, dentro dos municípios, vários estágios de maturidade, e é importante a gente poder entender um pouco disso e proporcionar ao cidadão maior facilidade, maior acesso ao serviço público. E isso se mostra um pouco representado nessa mesa. Eu acho que isso é que é importante. A gente tem o Ministério do Planejamento aqui representado, e esse papel do planejamento enquanto órgão regulador de TI para disciplinar a forma como a gente promove essas integrações é importante. O Tribunal de Contas, e o Márcio é um companheiro nosso aqui, sempre presente nos eventos do SERPRO, desde o nosso planejamento estratégico, esteve aqui colocando a visão do Tribunal de Contas, muito mais a visão de um órgão de controle, mas a visão de alguém que está preocupado com a eficiência do Estado, para que a gente possa entregar valor ao cidadão. Eu acho que essa aqui é a importância. Então, e ao encontro disso, a gente construiu, junto com o planejamento, esse framework, que ele pretende facilitar o nosso dia a dia quando a gente estiver discutindo possibilidades de integração. A gente não vai ficar quebrando a cabeça de como interoperar. Eu acho que isso é o grande objetivo deste framework. Então, a gente espera, o SERPRO espera, com essa oficina, dar início a este processo, fortalecer esse processo de integração, de entrega de valor para o cidadão. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todas as instituições que estão aqui, agradecer a Vanessa, que vai depois nos brindar com uma apresentação, ao Marcos pela sempre eficiente organização desses eventos, né? Não é fácil organizar eventos que envolvem o Brasil inteiro e várias instituições, e então o Marcos, com sempre muita eficiência, consegue montar eventos como esse. Então, eu queria novamente agradecer aos participantes, espero que a oficina consiga atender as expectativas tanto da BEP quanto dos participantes do SERPRO também. Muito obrigado. Agradecemos, então, a participação das autoridades presentes e desfazemos essa mesa de abertura. Solicitamos que tomem seus lugares na plateia e informamos que as perguntas podem ser feitas através do microfone ao final de cada painel, quando haverá momento específico para debate. Dando início ao primeiro painel, convidamos para compor a mesa do painel chamado Arquitetura Corporativa como Suporte à Governança e à Interoperabilidade, Roberto Severo, diretor do Open Group Brasil, detentor do Framework TOGAF de Arquitetura Corporativa,
Ele participou da construção do documento de referência do Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade no apoio à governança FACIM. E também Marcos Vinícius da Costa, coordenador de Integração e Interoperabilidade do SERPRO, que faz parte da Coordenação Geral da Arquitetura IPING do governo brasileiro, onde conduz a iniciativa de implementação do FACIM. Convidamos Marcos Vinícius da Costa. Convidamos, então, Roberto Severo a dar início ao primeiro painel. Devo ir ao púlpito. Alguém me informou que era melhor para causa da transição, né? Bom dia de novo. Enfim, eu já fiz a apresentação do que é o Open Group, eu vou falar mais um pouquinho sobre o que é o Open Group, até para o entendimento de onde que veio a semente do FACIM, que, na verdade, é o framework que é quem detém os direitos é o Open Group, quem faz a evolução junto com os membros e a manutenção desse padrão, que no caso é o TOGAF, através de um processo do Open Group, juntamente com os membros do Open Group. Enfim, a apresentação já está no ponto? Aqui. Bom, muito bem. Quem quiser anotar os meus dados, bom, no final eu coloco novamente, tá? Estou à disposição para qualquer questionamento, aqui na oficina ou remotamente, se for o caso. Bom, essa é a agenda. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre o Open Group para que haja um entendimento de onde que vem o TOGAF e como que é o processo para desenvolvimento de um padrão, e ressaltar também a importância, como foi muito bem colocado pelo Angelino, que é a questão da importância de existir um padrão para coordenar as ações, tanto na iniciativa privada quanto na pública, terceiro setor. É muito importante que exista um padrão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E interoperabilidade, nós vamos falar sobre interoperabilidade, que é o grande core do FACIM, o grande motivo do FACIM. O conceito de arquitetura corporativa, o que vem a ser uma arquitetura corporativa, quais são os benefícios que ela traz e quais são os malefícios da não implementação de uma arquitetura corporativa ou um padrão. Vamos lá. Bom, basicamente, o que o Open Group é? O Open Group é um consórcio e o que a gente faz basicamente, ter um processo, membros que participam de um processo que nós queremos fazer o quê? Fazer com que os recursos de uma empresa ou do setor público, no nosso caso aqui, sejam utilizados de forma mais racional. E quando eu falo recursos, não é só dinheiro. Quando eu falo recursos, é dinheiro, tempo e pessoas. Isso é o conceito de recurso. Muitas vezes a gente fala recurso, a gente pensa só na parte financeira, mas não. Se você tem muito dinheiro e pessoas erradas, você vai incorrer num erro até mais grave da má utilização do dinheiro. A mesma coisa se você tem um prazo exíguo ou um prazo muito longo, também vai incorrer em problemas durante o processo de qualquer desenvolvimento. Nós estabelecemos fóruns e open group e work groups, tá? Para o próprio desenvolvimento desses padrões. O TOGAF, como foi citado, é fruto de um fórum. E como que funciona isso? Mais para frente vai ser falado. O que é importante dizer agora nesse slide é de que todo o produto do desenvolvimento de um padrão é devolvido para a sociedade. E quando eu falo sociedade, é a sociedade de desenvolvimento. Por isso chama-se Open Group, que é aberto. Na verdade, os membros desenvolvem e o Open Group tem um processo muito bem definido e devolve esse padrão para a sociedade e para quem quiser usá-lo, né? Desde que não utilize com fins lucrativos. Para utilização interna, o TOGAF pode ser baixado gratuitamente.
que é fruto do desenvolvimento desde 95, o TOGAF, no caso. A primeira versão foi em 95. Então, tem uma maturidade bem relevante. A gente opera também programas de acreditação e certificação. Que significa o quê? Um curso que for dado do TOGAF, ou de qualquer outro padrão do Open Group como Archimate, por exemplo, a SET, que está aqui representada pela Vanessa, ela é credenciada a dar cursos para o Open Group, tem um curso acreditado do TOGAF, e o Open Group assina embaixo e fala, ela pode ministrar cursos de TOGAF e tem uma licença comercial que pode lucrar com padrões do Open Group. Nesse caso, o Open Group cobra um FII, né, anual. Quem define o problema para o desenvolvimento de um padrão são os próprios membros. Então, os membros levam a questão para o Open Group. E a gente tem um staff, no caso eu participo, mas tem um staff técnico, um staff de processos, que pega essa problemática dos membros e acaba desenvolvendo um processo para a elaboração de um padrão para endereçar esse problema. O TOGAF foi assim, o Archimate foi assim, e outros padrões do Open Group também foram assim. Basicamente é isso, tá? Desculpe, está em inglês o slide, mas, enfim, tem a necessidade do cliente lá em cima. Embaixo é criado um fórum ou um workgroup. Embaixo tem um padrão de padronização, um processo de padronização, um processo de certificação do processo e adoção do mercado desse padrão. Então, esse é o ciclo do Open Group. E, é claro, sendo um ciclo, sempre as necessidades mudam, né? Tanto que o TOGAF está na versão 9.1. E essas versões são alteradas dependendo do tamanho da modificação de uma versão para outra, né? E nós participamos juntos de outros standards, ou seja, a gente não quer reinventar a roda. Por exemplo, foi citado o PMBOK, do PMI, a gente não quer reinventar o processo de gerenciamento. A gente utiliza o que existe no mercado. Então, a gente trabalha muito em conjunto com outros corpos de padrões, como, por exemplo, o PMI, IBBA, etc. Bom, muito bem. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque assim, a alma do Open Group está na visão dele. E a visão dele nada mais é do que interoperabilidade. É baseado nesse livro, tá? É um livro assim, que, se não me engano, é da década de 80, esse livro, e fala justamente sobre uma organização sem fronteiras. Tá? E o próprio Jack Welch, ex-presidente da GE, falava que sem fronteiras não significa que não existem fronteiras, significam que elas são permeáveis, ou seja, as informações fluem entre as fronteiras. A gente já viu um pouco da problemática de existir fronteiras duras e o que isso daí acaba acontecendo num processo. Então, essa é a visão do Open Group, que é o fluxo de informação sem fronteiras, ou seja, é a alma do Open Group. Então, vai muito de encontro ao FACIM, ao que o SERPRO da forma como o SERPRO está utilizando o framework. O TOGAF é totalmente aderente à visão do próprio Open Group. Isso é muito importante dizer. Muito bem, isso aí são alguns exemplos de padrões do Open Group, né? Muitas vezes a gente fica muito centrado no TOGAF, mas existe o Archimate também, que é uma linguagem de notação de arquitetura, que é uma recomendação que a gente tem, inclusive, para o SERPRO, que se adote para se estabelecer uma linguagem comum, para que as pessoas consigam representar a arquitetura de uma forma aqui ou em qualquer outra entidade do governo, ou seja, seja uma linguagem comum para se comunicar, que é o Archimate, que está na especificação 3.0, ali está 2.0, mas já está na 3.0. A gente tem padrões de cadeia de suprimento, tem padrões de risco, de segurança, só para citar alguns, tá? Padrões para gerenciar negócio de TI, endereçar convergência social, convergência de tecnologia, né, que é social media, cloud computing, mobilidade, big data, internet das coisas, SOA. Então, existem uma série de padrões, não só o TOGAF.
Se vocês entrarem em opengroup.org, vocês vão poder enxergar quais são os padrões, benefícios, enfim, utilidades desses padrões. Esse padrão de convergência de tecnologia chama-se Plataforma 3.0. Alguns padrões de controle, verticais de indústria, a gente tem padrões para healthcare, para a área médica. Essa FACE é só nos Estados Unidos, que é para toda a questão de armamento, exército, existe. E a gente tem, poucas pessoas sabem, mas o Unix é um padrão do Open Group, que é baseado num padrão que é da década de 70, que o Open Group detém esse padrão também e evolui esse padrão. Quais são os diferenciais do Open Group para outras entidades, outros corpos de entidades que desenvolvem padrões? A gente tem um grande envolvimento, a gente não só aconselha, a gente tem um envolvimento dentro do padrão, dentro do processo do desenvolvimento do padrão, existem fóruns, existem presidentes, existem assembleias para decisões, sempre são decisões por consenso. Se um membro é contra ou tem alguma ressalva a fazer sobre alguma modificação do padrão, é colocar em votação e sempre tem que haver consenso. Não são só padrões genéricos, a gente entra na problemática de quem está trazendo a necessidade para desenvolvimento de um padrão. A gente não começa do zero, muitas vezes a gente aproveita padrões existentes no mercado. Certificação, a gente é muito voltado à certificação, ou seja, a gente sempre desenvolve um programa de certificação para indivíduos, muitas vezes para ferramentas, em volta daquele padrão que é desenvolvido. Enfim, nossos padrões são abertos, ou seja, a gente devolve isso para o mercado. E nós temos um staff, diferente de algumas entidades, posso citar aqui que eu conheço o PMI, nós não temos voluntários, nós temos funcionários que trabalham 24 horas, full-time, para os padrões do Open Group. Eu sou um funcionário do Open Group, ou seja, eu trabalho full-time para o Open Group. Então, não é uma questão de um voluntariado. Existe toda uma seriedade em relação ao compromisso do staff do Open Group em relação ao processo de desenvolvimento de padrões. Basicamente, esse é o processo, tá? Existe uma nova ideia, é verificado se é uma visão consistente, se não for, é derrubada a ideia, se for suportado por 2 ou mais membros, 2 ou mais empresas membros, sim, segue. Se não for, é derrubada a ideia. Já existe algum fórum ou workgroup? Sim. Então, na verdade, se existe, é verificado se vai florescer essa nova ideia, vai florescer um novo workgroup? Sim. Cria-se um projeto dentro de um fórum, se não, é criado um novo fórum ou workgroup. É assim que funciona, basicamente, quando uma ideia chega de um membro. A Healthcare foi exatamente isso, né, a área médica. Foram 2 entidades da área médica, hospitais, que eram membros do Open Group, são membros do Open Group, que trouxeram necessidades na área deles, na vertical deles, para o desenvolvimento de um padrão para cuidados de saúde. E foi desenvolvido, foi criado um workgroup, e a partir desse workgroup, uma coleção de padrões voltados para a vertical. Bom, falando mais abstratamente, mais genericamente de arquitetura corporativa, a gente tem aquele diagrama. Eu vou repetir alguns slides do que eu apresentei no fórum passado, que eu participei, mas, enfim, eu acho que a nossa audiência muda também, e é importante reforçar isso, né? Qual que é o grande diferencial e qual a grande vantagem da adoção de um padrão e de uma arquitetura corporativa baseada em um padrão? No caso que a gente está falando aqui, o TOGAF. Ou TOGAF. Eu também não sei, viu, Angelino, qual que é. Lá fora fala-se TOGAF, que fala-se TOGAF, enfim. Como é um acrônimo, quer dizer, Open Group Enterprise Architecture Framework, o acrônimo, né? Então, a gente acaba não tendo o certo e errado. Bom, basicamente, a gente tem a camada estratégica, a tática e a operacional. A ideia da arquitetura corporativa é justamente fazer com que a execução esteja alinhada com a estratégia. Eu resumo em uma frase, tá? Sempre que houver alguma execução ali na camada operacional,
ela está olhando de alguma forma para algum elemento da camada estratégica, ok? Podem ser objetivos estratégicos, enfim, a missão, visão, valores da empresa, mas tem que estar olhando lá. O que acontece, isso é muito comum em empresas de qualquer setor, que existe uma solução criada na camada tática, que não olha para a estratégica, por N motivos, e acaba entrando em operação. E aí alguma coisa se perde no caminho, e vira uma bola de neve. Conforme o tempo vai passando, isso vai se agravando, vai crescendo, é o que a gente chama de débito corporativo, né? Débito corporativo nada mais é do que quando você não faz a coisa certa, na hora certa, com o recurso certo, você gera um débito corporativo, que a gente chama. E esse débito corporativo, ele tende sempre a aumentar. Bom, enfim, quando a gente não tem arquitetura corporativa e começa a gerar esse débito corporativo, seja em questões funcionais ou de qualquer outro tipo de recurso, coisas interessantes acontecem. Esses slides, eu adoro esses slides, porque são fotos mesmo, né? Não tem Photoshop. Eu acho que até nem na época tinha Photoshop. Porque alguma coisa se perde entre a estratégia e a execução. De alguma forma, quem executou não estava olhando para a estratégia, ou a camada tática que mandou o projeto lá para baixo, para a operação, também não olhou na estratégia, e acaba gerando débito corporativo, vai ter que ser refeito muita coisa. Isso daí, extrapolando o que a gente está vendo fisicamente, que fica mais fácil da gente ter ideia do que acontece no mundo real, isso acontece em sistemas. É que ninguém olha. Isso aqui todo mundo olha. Mas é a mesma coisa, quando não mais catastrófico. Enfim, isso daqui nada mais é do que um projeto que não foi embasado em arquitetura corporativa. Ou seja, não se olhou para a estratégia do começo ao fim do projeto. Não houve um acompanhamento. E coisas realmente estranhas acontecem. E depois, ou se joga para baixo do tapete, ou vira um projeto sem fim, de workaround, por exemplo, o banquinho ali, foi colocado para facilitar entrar na porta, resolveu, mas é o ideal, mas não cadeirante. Enfim. Então, esse tipo de coisa acontece, é triste, mas é um fato, é engraçado, chega a ser engraçado, mas é um fato real, quando você não está olhando para a estratégia, e a estratégia permeia todo o processo de desenvolvimento de um projeto. Alguns dos vilões, como eu falei, são quick wins desconectados, ou seja, a área técnica tem uma necessidade de um ganho muito rápido e acaba criando projetos para satisfazer uma ou outra área, um ou outro indivíduo, acaba indo para a operação isso e, ok, por 1, 2 meses talvez satisfaça, mas na visão corporativa não satisfaz. Por quê? Porque não tem um olhar para a estratégia. Então, todo quick win pode até ter problemas por uma questão de tempo. Esse projeto precisa finalizar no final de maio, e o resultado tem que ser esse. Ok, pode ser feito com alguns defeitos, mas isso tem que ser muito bem governado. E como a gente fala de governança nada mais é que controle. Tem que ser muito bem controlado. Ou seja, uma vez que foi feito com alguma necessidade de ajuste futuro, tem que ser controlado e ser feito esse ajuste, porque senão a bola de neve acaba crescendo. E outro que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui no FACIM, são silos. Silos nada mais é que fronteiras. Fronteiras políticas dentro de uma própria empresa, seja ela em qualquer setor. E aí vai muito do que o FACIM se propõe, ou seja, fazer uma interoperabilidade entre as empresas, sistemas, para que haja uma comunicação. Ok, é necessário, silos são eficientes dentro deles. Silos funcionam muito bem dentro deles, mas no âmbito corporativo eles não funcionam bem,
Por quê? Porque a informação não flui de uma forma coordenada e padronizada. Então, a arquitetura corporativa e frameworks como o TOGAF prezam justamente para você coordenar e ter uma metodologia para que as coisas funcionem de forma adequada e a informação flua. Aí entra que o fluxo de informação sem fronteiras. É isso que eu digo. Se existem silos herméticos, você vai ter problemas, porque a informação não vai fluir. Então, assim, resumindo muito, a arquitetura corporativa nada mais é do que várias plantas que descrevem uma organização, assim como existem várias plantas que descrevem uma casa. Você tem uma planta que descreve a planta baixa da casa, que é aquela arquitetônica. Você tem a parte elétrica, que é uma planta que sobrepõe a essa. Ou seja, aonde passam os fios, onde vão ser os disjuntores, quanto de potência eu vou ter que ter para alimentar todas as tomadas da casa. Você tem uma planta hidráulica, onde você vai dizer qual é a necessidade de água nos diferentes setores da casa. Isso daí, quando você vai sobrepondo, é exatamente o que a gente está falando de arquitetura corporativa. A gente está cuidando de todos os aspectos da casa, só com plantas diferentes, sobrepostas. E, é claro, você tem um método para criar essas plantas, que o TOGAF descreve muito bem, o FACIN descreve muito bem, como interoperar. E você tem um local para guardar essas plantas, que são as ferramentas, os repositórios, onde você armazena as plantas e atualiza as plantas. Por isso que também é muito importante ter uma ferramenta adequada. Para quando você mexe, vai colocar mais 5 tomadas na sua suíte. Opa, se eu coloco 5 tomadas nessa suíte, se reflete aonde? Opa, eu preciso mexer no disjuntor lá na caixa, porque senão não vai aguentar. Isso tem que ser controlado, isso é governança. Porque senão, você até pode colocar 5 tomadas. Pode até funcionar 2 anos. Mas no 3º ano, quando você ligar tudo, vai explodir seu disjuntor, sua caixa vai pegar fogo. Então, isso é governança. Esse nada mais é do que o TOGAF, né? A gente está mostrando alguns artefatos do TOGAF, eu não vou me estender e entrar em cada um deles. Eu gostava muito no começo, tinha um professor meu que ele fazia uma menção a um joguinho da década de 80. Quem já jogou SimCity? Lembra do SimCity? Que era um joguinho, acho que quase todo mundo aqui. Que é o gerenciamento da cidade, né? Então, isso daí, um arquiteto se dava muito bem com aquele joguinho, um arquiteto corporativo, porque ele sabia onde colocar a delegacia para atender os diversos bairros. Se colocasse em outro lugar, talvez não atendesse um, e aí aumentava a onda de crime. Tinha uma série de coisas. É muito interessante. Outro dia eu estava resgatando, acho que tem até no Facebook para jogar hoje em dia esse joguinho. É muito bacana porque você faz uma analogia muito boa com a arquitetura de uma cidade para a arquitetura corporativa. Porque você tem que cuidar de vários âmbitos da cidade para que a cidade dê certo. E quando a gente fala de cidade, a gente pode estar falando de uma empresa. Esse daqui é o coração do TOGAF, ok? O coração do TOGAF é o ADM, tá? É o método de desenvolvimento de arquitetura, ao contrário, né? Esse é o TOGAF 9, que é justamente o método, onde você começa numa fase preliminar, definindo quem são os atores, quem são os stakeholders, os responsáveis. Você entra para o ciclo, que é uma visão de arquitetura, como quero chegar lá na frente, e aí o ciclo vai se desenvolvendo, olhando sempre para trás. Ou seja, eu vou ter uma arquitetura de negócios, processos. Qual é a minha visão de arquitetura? Baseado na sua visão, você vai desenvolver seus processos. Porque depende de como você quer chegar lá na frente, que você desenvolver os processos para que isso aconteça. E vai descendo, a fase C e D de tecnologia. Ok, para que esses processos funcionem, quais sistemas de informação eu preciso? Quais são os hardwares que eu preciso na fase D? E aí, por diante, na fase E, entra os gerentes de projeto. Qual é o meu portfólio de projeto para que tudo isso que eu falei antes aconteça? Nada mais é do que isso, o método de desenvolvimento de arquitetura do TOGAF. E sempre baseado, sempre olhando para os requerimentos no centro. Isso daí sempre muda, né?
culturalmente, mercadologicamente, as coisas acabam mudando. E sempre tem que olhar lá no início. E é um ciclo. A hora que termina o ciclo do ADM, inicia-se um outro, muitas vezes. Por causa das mudanças do ambiente. Bom, e aí a gente entra nas utilidades, né, da arquitetura corporativa, que é uma análise de impacto muito mais bem feita, muito mais clara do que vai acontecer, aquilo que eu falei, né? Se eu colocar uma tomadinha ali, o que eu preciso mexer no resto da casa? Vai afetar a planta hidráulica? Ah, não sei. Vai afetar a minha planta elétrica? Ah, vai. Enfim, você tem todo um controle. Uma ferramenta boa também resolve muito dessa questão, ajuda muito nessa questão, né? Análise de risco, reuso de componentes, foi dito já hoje na mesa, que reuso é uma coisa muito importante, e é muito importante. Por quê? Porque economiza recurso. Economiza recurso, evita duplicidade errada. Um portfólio de projetos relevante, a disponibilização de informações relevantes para um processo de governança, que é uma governança corporativa de TI. Essas são as utilidades. Os benefícios: alinhamento da estratégia com a execução. Muitas vezes eu já vi falar, muitas vezes a gente escuta falar, vou alinhar TI com o negócio. Opa, não é TI com o negócio. TI é uma parte importante, mas não é especial. É muito importante TI, mas é alinhar a estratégia com a execução. Você tem um muito menor risco, porque a partir da hora que você está olhando para a estratégia, a chance de você errar se diminui. A chance de dar algum problema lá na frente, tomando uma ação tática, sem olhar para a estratégica, até pode dar certo, mas você está jogando na roleta, né? Você tem um menor custo, melhor utilização dos recursos, mais agilidade, obviamente, e um melhor retorno de investimento. Isso para qualquer área, qualquer setor. Então, eu convido vocês a entrarem no site do Open Group, opengroup.org. Existem uma série de publicações, como eu falei, o Open Group, ele desenvolve white papers, uma série deles técnicos, extensos, acadêmicos, muito bons. Ali em Publications, infelizmente o site só tem em inglês. Você clica em Publicações, ali a segunda da direita para a esquerda, e você pode fazer uma pesquisa por padrão, pode fazer uma pesquisa por vertical. Enfim, é muito vasto. E tem muito documento, gente. Tem muito documento relevante, importante, que nós utilizamos alguns documentos, white papers do Open Group, para o desenvolvimento do FACIM. Enfim. Isso daqui, o Marcos está ciente que vai haver agora, em julho, o Open Group ele tem 4 conferências anuais grandes. Tá? A cada quartil é uma conferência. Em julho, nós vamos ter uma conferência em Ottawa, no Canadá, com o título de Making Standards Work, ou seja, fazendo os padrões funcionarem, focado em governo eletrônico. Isso seria de uma importância extrema de ter representantes do nosso país lá. É uma coisa extremamente rica. Já temos confirmações de 2 países da América Latina. Um é o Paraguai e outro é o Chile. Vai ser em Ottawa. Se vocês entrarem aqui em eventos, ali onde está a mãozinha ali, vocês podem ver mais detalhes sobre esse evento. Esse evento é pago, tá? Só que há uma mesa redonda para governos do mundo todo. Que eu falei, da América Latina a gente tem esses 2 países já confirmados. Tá? Seria uma enorme satisfação poder acompanhar alguém do governo brasileiro nessa mesa redonda. Essa mesa redonda não é paga, é uma mesa redonda gratuita. É claro que tem todo o custo, que eu até conversei com o Marcos, que tem um custo de deslocamento e estadia, que isso aí, infelizmente, o Open Group não pode bancar, não banca, para nenhum país do mundo inteiro. Então, teria esse custo de estadia e deslocamento. Agora, a mesa redonda não é paga, apesar do evento inteiro ser pago, para os governos não é pago. Então, isso daí é uma coisa que eu venho falado, estou conversando, inclusive, com o governo de Pernambuco, que tem um polo tecnológico forte também. Seria um grande prazer ter alguém do Brasil lá.
Então, entrem, dê uma olhada no evento, que é baseado em governo. Esse daqui é um exemplo de um documento, que é usando o TOGAF 9.1 com o Archimate, ou seja, fazendo a harmonização de uma linguagem de definição de arquitetura com o próprio TOGAF. Esse documento está sendo traduzido, tá, por um dos membros, que é o Antônio Pleia da Assentos. A Vanessa já está com o documento para dar uma revisada. Eu já revisei o documento. É um documento muito importante. Nós vamos disponibilizar para o SERPRO, que eu acho que vai ser muito importante. Se não me engano, esse documento tem 20 páginas, tá, que fala da harmonização da linguagem de modelagem de arquitetura com o próprio framework TOGAF, que pode ser aplicado ao FACIM. Muito bem, isso é o que eu tinha, o recado que eu tinha a dar para os senhores, senhoras, e eu estou à disposição para qualquer questionamento, tanto aqui, por e-mail, fiquem à vontade. Eu estaria aqui até depois do almoço, até o final da tarde. Fiquem à vontade em conversar, seja para o evento, seja para o padrões, seja para o FACIM, seja para o TOGAF, para o Archimate. Estou à disposição. Muito obrigado, Marcos, pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição. Obrigado. Agradecemos a participação do diretor do Open Group Brasil, Roberto Severo, e convidamos o coordenador de Integração e Interoperabilidade do SERPRO, Marcos Vinícius da Costa, a contribuir para o nosso primeiro painel. Boa tarde. Agora a gente vai falar um pouco sobre o FACIM. Muito do que foi falado aqui, vocês vão ver representados nessa apresentação. Vamos lá. O FACIM ele já nasce alinhado a duas grandes iniciativas do governo brasileiro. Ambas falam sobre serviço. A GES Pública, que é a mais antiga, que disciplina como devem ser os serviços do governo federal para a sociedade. Então, não é só o serviço eletrônico, é o serviço de uma maneira geral. Ela descreve, por exemplo, como é que cada prestador de serviço, ou seja, cada órgão de governo deve se apresentar, que é a carta de serviço. Depois, como é que você considera a integração desses serviços. Então, ele já define um padrão para entregar esses serviços, né? Um padrão para você trabalhar processos. E depois, como é que você pode fazer a avaliação desses serviços. No Decreto Cidadão, que decorre da GES Pública, inclusive, você tem a máxima de que, se um cidadão entrega um documento ou tem uma informação dele prestada a um órgão público, ele não precisa fazer isso novamente. Isso é o que está acontecendo hoje, em função da EGD. A EGD agora está executando essa premissa a partir da integração dos dados, né? E a EGD é aquilo que vocês já conhecem, que é o mais novinho, que trata da questão dos serviços digitais, tá certo? E como é que o governo se integra em termos de serviços digitais. O FACIM considera tudo isso. O FACIM ele surge dentro do segmento áreas de integração para governo eletrônico, que é um dos 5 segmentos da EPING. Você tem meios de acesso, segurança, interconexão, organização de informações e o área de integração. E, por ter nascido dentro dele, o FACIM já está incorporado à EPING. O que é a EPING? A EPING é uma arquitetura que disciplina os padrões para interoperabilidade no governo eletrônico. Então, todos os padrões que promovem essa interoperabilidade estão na EPING.
E o que é interoperabilidade? Então, a gente pega o conceito da própria EPING, do documento de referência da EPING. A todo ano, a EPING solta um documento de referência novo, onde ela evolui os padrões e incorpora novos. Então, no conceito de interoperabilidade, você tem a característica de capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar. Só que tem 3 palavrinhas que chamam a atenção nisso: pessoas, organizações e sistemas. Essas 3 palavrinhas, elas estão expressas, nas 3 dimensões da interoperabilidade. A interoperabilidade técnica, a gente considera que já está resolvida. Ou seja, o mercado supre bem as condições de você interoperar de forma técnica. Já tem padrões, as empresas usam, os governos usam, né? Então, isso para a gente está resolvido. A EPING, ela nasce a EPING faz 11 anos, né? Ou 12? 12 anos. A Ana Paula está me dando ponto. A Ana Paula é secretária executiva da EPING. Então, a EPING faz 12 anos e, no início, a gente tinha muita crítica do mercado, muita participação do mercado nessa questão dos padrões técnicos. Com o tempo, isso veio rareando, ou seja, a EPING está alcançando o papel dela. Por outro lado, quando a gente fala da interoperabilidade semântica, que é aquilo que eu falo ser entendido por outro e do outro para outro, né, de forma igual, ter o mesmo conceito, ter as mesmas características, isso não está resolvido ainda. Então, o governo como um todo, se a gente enxergar o governo como uma empresa ou uma organização, ele não consegue se juntar por conta dessa dificuldade de falar a mesma língua. Até conceitos que seriam comuns, né, como gás. Né? Gás tem entendimentos diferentes dependendo de quem for o seu interlocutor. E por que isso? Porque você tem um problema ainda mais grave na interoperabilidade organizacional, que são onde residem as semânticas. Né? Então, quem é o dono daquele assunto dentro do governo? Aquele dono poderia disciplinar melhor e ser consumido pelos outros que fazem parte daqueles processos. Bom, então, esse é o nosso desafio. Né? E aí vem uma série de discussões desde, acho que agosto de 2014, finais de 2014, onde a gente busca entender por que essa dificuldade de interoperar. E aí nós fizemos o primeiro fórum em agosto de 2014, né, onde nós reunimos autoridades de governo, governo federal, estadual, municipal, especialistas, que são aquelas pessoas que trabalham com sistemas, trabalham com processos, prestam serviços. O TCU, que tem sido um grande aconselhador nosso em função dessa visão que ele detém a partir da fiscalização. Então, ele nos traz muitos insumos de onde a gente deve olhar, o que a gente deve se aprofundar mais. Entidades disciplinadoras de padrão, porque o que a gente está falando, na verdade, é trabalhar com os padrões para conseguir interoperar. Então, você tem que trazer essas entidades que, como o Open Group, o Roberto falou, são formadas por empresas que atuam no mercado. São entidades de padrões de dados, padrões de processos, padrões de projetos. A academia, que traz os estudos que eles possuem sobre isso. O mercado, com as suas experiências, inclusive de prestação de serviço para o governo. E, com isso, nós realizamos 6 oficinas, trazendo as iniciativas que todas essas esferas tinham para contribuir. Por quê? O que a gente queria ali era trabalhar um consenso quanto ao problema. Né? E, na hora que a gente queria trabalhar um consenso quanto ao problema, a gente pegou o conceito do IBGC. E, para quem trabalha com padrão, o conceito de IBGC é o desespero, né? Porque ele diz o seguinte: não tem padrão para você fazer governança. Né? A governança, cada administrador, cada empresa, cada órgão faz do jeito que achar melhor. O que precisa é ter a boa vontade dos administradores, ter o interesse da gestão para que isso aconteça. Bom, então esse fórum para a gente trouxe um consenso quanto ao problema. O nosso problema está na gestão. Para você ter uma melhor gestão, você tem que trabalhar a governança.
Agora, como é que a gente trabalha isso, né? Se não tem um padrão para isso? E nosso ambiente é um ambiente de padrões. Então, o próprio IBGC ele nos trouxe um incômodo para a gente resolver que nos permitiu evoluir nesse problema surgido, né? Ele disse o seguinte: olha, eu estou achando que cada uma das entidades disciplinadoras de padrões aqui está trabalhando com conceitos diferentes para as mesmas coisas, né? Então, isso nos permitiu chegar ao segundo fórum, onde nós pegamos todas essas entidades disciplinadoras de padrões e trabalhamos os seus conceitos. Então, trouxemos todos os conceitos que elas utilizavam para um lugar comum. E nós percebemos o seguinte: não há divergência de interpretação, muito pelo contrário, os conceitos estão tremendamente alinhados, porque elas não disciplinam sobre o conceito que outra já deu, elas disciplinam mais especificamente sobre seus próprios conceitos. Então, aquele incômodo que o IBGC nos gerou estava solucionado. Nós pegamos as 6 oficinas e trouxemos para as oficinas os conceitos de governança. E vimos que, independente de estar sendo trabalhada a governança ali ou não, eles estavam presentes. Então, mesmo não explícito ou conhecido pelas pessoas que estavam conduzindo as iniciativas, eles estavam presentes, eles eram baseados em governança, né? E depois trabalhamos esse alinhamento todo, né? Então, nesse segundo fórum, nós apresentamos isso e trouxemos um consenso quanto à solução. Olha, o que vai nos permitir evoluir é a gente trabalhar isso sobre a ótica da arquitetura corporativa, tá certo? Então, nós trouxemos o conceito do Open Group nesse momento, que permite justamente isso, você ter uma visão da organização, uma visão única da organização, e, a partir dela, você conseguir tratar partes e evoluir nessas partes, criando cada vez mais um histórico de solução de problemas. Andamos para o terceiro fórum, em novembro de 2015. E ali nós apresentamos o que era o FACIM, né? Nesse momento que nós apresentamos o FACIM, foi o resultado desses fóruns todos e já trazendo uma participação muito grande do próprio Open Group, foi o que o Roberto colocou. O Open Group criou uma ponte entre nós e os membros, os associados, e os associados vieram trabalhar conosco. Nós trouxemos também cada uma das entidades disciplinadoras de padrão para trabalhar conosco em cima das visões do FACIM, de forma que não fosse uma mera replicação de um padrão de arquitetura, mas sim algo que viesse atender à própria questão da interoperabilidade do governo brasileiro, né? E aí surge o FACIM como uma arquitetura passível de integrar o governo como um todo. Não se pretende que o FACIM seja utilizado por todo o governo com aquela carinha dele. Cada órgão vai usar seu próprio framework. Agora, os frameworks têm que referenciar o FACIM. O FACIM funciona como metamodelo, porque é a forma que você tem de conseguir ver o governo como um todo. E no quarto fórum, nós apresentamos os modelos de conteúdo do FACIM e promovemos um debate sobre esses modelos de conteúdo com esses diversos órgãos envolvidos. Foi o momento que a gente pôs à prova cada um... Modelo de conteúdo não, desculpe, modelo de referência. Foi o momento que a gente pôs à prova cada uma das 9 visões do FACIM, o que elas atendiam, de fato, às demandas desses envolvidos. Com isso, nós chegamos agora às oficinas, né, que acontecem, estavam previstas para acontecer em 2017, inicialmente com o governo federal, e a gente adiantou para o governo estadual em função do pedido do Romero naquele evento que ele colocou. Então, vamos ver em cima do que o FACIM foi desenvolvido. Foi aquilo que o Roberto colocou. O Open Group nos trouxe todas as referências do que estava acontecendo no mundo, tá certo?
E os seus membros tinham uma larga experiência em desenvolvimento de frameworks e próprio treinamento em arquitetura. Então, isso nos permitiu partir dos pontos fortes e não replicar aquelas experiências que já não tinham dado certo. Aí tem um quadro dessas iniciativas. O que o framework FACIM atende, né? Ele pretende dispor de um modelo de referência, um modelo que possa integrar os níveis federal, estadual, municipal, de qualquer poder, né? Ele pretende ser uma referência mesmo. Desculpe. Favorecer o entendimento das organizações. O conceito de blocos é um conceito do TOGAF. A gente traz no FACIM o conceito de visões, que permite a compreensão do todo e a integração de suas partes. Esses blocos a gente traz para dentro das visões no FACIM. Promover as melhorias do padrão de interoperabilidade, gestão e governança, que é o ponto daquelas discussões dos fóruns, né? O fornecimento de serviços públicos inovadores integrados e digitais, que é o forte da GES Pública e da EGD, a questão do compartilhamento, né, e a própria implementação daquelas iniciativas. Esse é o FACIM. São 9 visões suportadas por padrões, aspectos legais e melhores práticas. Muito se falou aqui, e o Roberto reforçou, a questão da estratégia. O FACIM ele parte da visão da estratégia. Então, a organização tem que pretender algo para poder ser executado pelas outras visões. E finda na sociedade, que é a quem ele pretende atender. O FACIM tem 4 partes, muito parecido com aquela estrutura que o Roberto apresentou do TOGAF. O modelo de referência, que a gente já concluiu, colocou em consulta pública, recebeu as contribuições da consulta pública, e já estão disponíveis para acesso. O modelo de conteúdo, que nós trabalhamos agora e vamos pôr em prática na oficina, e o método de desenvolvimento da arquitetura e o modelo de governança da arquitetura, que serão desenvolvidos a seguir. O cuidado que a gente está tendo é de desenvolver o FACIM com uma ampla participação. Por isso, as fases dele compreendem um período maior. A gente chama todos os envolvidos para discutir, contribuir, questionar, bota em consulta pública. Agora, mesmo esse tempo que a gente considera como maior, ele é um tempo muito menor considerado aos outros governos. O FACIM a gente está desenvolvendo tem 1 ano e pouco, né? O FACIM mesmo. A discussão são 2 anos, mas 1 ano e pouco o FACIM. Se a gente trouxer o FACIM para uma carinha mais lúdica, essa é a carinha do FACIM, e cada uma das suas visões. Então, aqui a gente mostra o que cada uma dessas visões tem. Isso tudo era animadinho, bonitinho, mas o Coutinho não suporta isso. Então, ele tira da apresentação da gente escondido e depois a gente fica aqui apertando o botão ad eterno para fazer tudo funcionar, né? E inventando histórias para suprir a animação. Mas, enfim, é a vida, né? Então, a estratégia, o que é a estratégia, o que é a governança, riscos e conformidade, que é uma coisa que não tem normalmente nos frameworks, né? Você normalmente tem isso para cada um dos blocos, cada uma das visões, a gente traz isso de forma separada, face à importância que isso tem para o governo, né? E você ainda aperta um botão que não funciona, ou seja, a sua vida fica linda. Negócios, que é o desdobramento da estratégia, né? Dado o que eu quero, como farei, dados, aplicações, infraestrutura, e aí a infraestrutura como um todo, segurança, programas e projetos, sociedade. Hoje a gente estava conversando, antes da oficina, e normalmente a gente traz o exemplo da arquitetura como o exemplo das plantas de um apartamento, de uma casa. E aí o Romero colocou o seguinte: não, espera aí, vamos pensar nisso como uma cidade, né? Que é algo um pouco maior. E aí eu estou, desde daquela hora que ele falou, estou pensando nisso, e aí o Roberto, no final, até trouxe esse exemplo. De fato, se você pegar,
né? O Romero associou assim, vamos pensar que as plantas de uma edificação são a arquitetura de um sistema, né? E a cidade é a arquitetura corporativa. De fato, se você pensar sobre isso, aí você vê o tamanho da arquitetura corporativa. E você não tenta resolver toda a sua cidade de uma vez, né? Porque é inviável você resolver toda a sua cidade de uma vez. E como é que você resolve sua cidade? Problema a problema. E aí você vai resolvendo a cidade. Ou seja, eu tenho problema no asfalto, vamos resolver o problema do asfalto. Mas vai ser o asfalto todo? Não, vai ser aquele pedaço. A solução que eu usar para aquele pedaço, eu posso usar para outros pedaços de asfalto em outros lugares? Posso. Então, pronto, eu já criei um banco de soluções que eu possa ir lá e recuperar sempre aquela solução. Então, eu já não perco mais tanto tempo reinventando coisas que já foram inventadas em algum momento, né? E sem querer resolver a cidade toda de uma vez, porque a gente não resolve. Então, a arquitetura corporativa não pode ser vista como algo que eu vou usar na minha organização toda de uma vez e sair feliz, né? Porque nem que a gente reencarne várias vezes, a gente vai conseguir ver o resultado disso. Se é que vai reencarnar para isso, né? Então, a gente percebe o seguinte, a interoperabilidade, de fato, ela é viável. A gente consegue fazer. E o FACIM promove isso, né? Bom, como é que a gente percebe os resultados do FACIM? Até agora, a gente tem trabalhado a criação dos documentos de referência, mas a gente já consegue ver alguns resultados. Que resultados são esses? Integração de algumas iniciativas do governo. O governo, historicamente, ele tem iniciativas de grande valor. Agora, por conta de serem desenvolvidas por órgãos diferentes, e lembrem da dimensão organizacional, nem sempre essas iniciativas conseguem enxergar sua relação com a outra, inclusive em termos de benefício. No momento que a gente tem trazido essas pessoas para conversar, eles começam a ver, né, porque por trás de cada iniciativa dessa, por trás de cada órgão de governo desse, tem o quê? Gente, né? Então, você consegue fazer com que todos consigam ver a mesma coisa. E a mesma coisa vale para o mercado, no momento que a gente chama as empresas disciplinadoras de padrões, né? O interesse crescente pela aplicação do FACIM, né? Cada vez mais você tem uma expectativa de vamos implantar uma arquitetura, vamos implantar um framework, agora como é que eu consigo integrar o governo como um todo, né? Me integrar ao governo como um todo. Aquilo que eu falei da aproximação maior das entidades disciplinadoras de padrão. Todo o nosso trabalho ele é um trabalho de participação voluntária, ou seja, quem trabalha nisso não ganha. Então, o próprio Roberto, quando falou o exemplo do seminário que vai ter em Ottawa, ele ficou aqui provocando e eu ouvindo ele quietinho, o que ele quer colocar é justamente isso, né? O interesse de que alguém vá. Agora, a gente não tem recurso para ir, porque é uma participação voluntária mesmo. Aumento da participação nos fóruns e debates, a gente tem percebido isso. Nós temos uma ampla participação em redes sociais, vou mostrar daqui a pouco, a gente tem percebido também que esses números vêm crescendo. Os membros do Open Group, das entidades disciplinadoras de padrões, têm apresentado trabalhos internacionais, então nós temos apresentado muito o que é o FACIM fora do Brasil. Isso tem nos dado visibilidade, né? E agora a gente vai para a realização da primeira oficina, que é essa com a ABEP. Essa é a dinâmica da oficina. A oficina, na verdade, são 4 reuniões presenciais e, no meio dessas reuniões presenciais, um trabalho de bastidor com os consultores, gerando resultados. A Vanessa vai falar logo a seguir sobre a dinâmica dessa oficina, mas o importante é que a gente vai partir de um cenário atual, ou seja, um problema, tá certo? Para o cenário futuro, que é a solução de um problema. Então, nesse caminho, a gente vai criar uma trilha de como é que resolve esse problema, aplicando o FACIM. Então, o nosso objetivo nessa oficina é aplicar o FACIM, ver a usabilidade do FACIM junto aos estados. E, ao final, a ABEP vai ganhar um mapa de como é que soluciona aquele problema. E aí, soluciona o problema. Então, a gente tem a expectativa de que a ABEP utilize isso para solucionar o problema. Então, tem que ser um problema que tenha governabilidade,
da ABEP, governabilidade das associadas, possa acontecer no período de tempo e, se possível, num período de tempo que anteceda ao SECOP, que é o evento que a ABEP tem anual, porque a gente pretende levar isso como um case para lá. Parabéns, Coutinho. E por que a gente pretende isso? E aí vem uma meta que a gente está trabalhando com a ABEP. O Angelino colocou muito papel da STI, o Romero colocou muito papel da ABEP. Se a gente trabalhar para a associação, eles são muito semelhantes. Ou seja, qual é o papel deles? Disciplinar um conjunto de entidades de forma que elas consigam ganhar juntas. Vamos usar isso que é para simplificar bem. Ganhar juntas, né? A STI no nível federal e a ABEP no nível estadual. Então, a gente coloca isso daí. Ó. A ABEP pode usar o FACIM para criar uma visão unificada dos governos estaduais, assim como a STI pode criar uma visão do governo como um todo. Né? E as empresas estaduais, elas podem usar frameworks, isso é aquilo que eu coloquei, pode ser o FACIM ou os customizados por elas, né? Interoperando suas organizações com as demais partes interessadas. Está aí a nossa meta para essa oficina, está aí a nossa meta para o uso do FACIM. Somos nós na rede, como é que nós estamos distribuídos, né? A quantidade de seguidores e curtidores que nós temos e desde quando nós começamos a trabalhar. É isso. Aqui estão o conjunto de parceiros que vem andando conosco desde que isso começou. Obrigado. Agradecemos a participação do coordenador Marcos Vinícius e agora o evento se abre para perguntas. Alguma pergunta? Não? Quer falar o microfone? Bom dia a todos. Meu nome é Edgar, sou da STN. Nós estamos trabalhando numa iniciativa de arquitetura corporativa, buscando ficar bem próximos aí com o FACIM, né, Marcos? E a minha visão é de que o FACIM vai permitir uma sinergia entre essas camadas apresentadas pelo Márcio e também pelo Roberto, que são estratégica, tática e operacional. A pergunta que eu faço, Marcos, é o quão sensíveis estão as camadas estratégicas hoje no que você tem maior proximidade em relação a essa transformação, a essa capacidade de interoperabilidade que o FACIM está trazendo. Infelizmente, eu ainda não posso falar pela própria STN, posto que o nosso trabalho ainda está no nível tático. Nós vamos lançar nos próximos meses, queremos lançar junto ao nosso comitê de gestão, para poder sensibilizar a nossa camada estratégica e pretendo trazer o retorno aqui para vocês. Tá bom? Mas fica a minha pergunta. Obrigado. O Edgar, ele já vem caminhando conosco, e o FACIM já tem um tempo, né? Então, o Edgar é um parceiro nosso. Então, ele sabe do que ele está falando aí. A questão é assim, hoje nós tivemos uma mesa de abertura que abordou muito isso. Uma pena você não ter participado. Nós trouxemos a STI, nós trouxemos o TCU, nós trouxemos a ABEP e o próprio SERPRO, né? E foi uma mesa que discutiu de fato a questão da arquitetura, discutiu de fato a questão de uma governança, de uma orquestração, de você conseguir fazer as coisas com melhor reuso, nem menos recurso, é com melhor uso do recurso, tá certo? Então, acho que a mesa de abertura ela foi uma mesa muito interessante para isso. Você vem acompanhando, e a gente tem pego esses fóruns e disponibilizado na rede,
como é que esse tema vem sido tratado? E é justamente aquela historinha que a gente conta, aquela linha de tempo, né? Na primeira reunião da gente, o encerramento, né, tanto a abertura quanto o encerramento era um meio desespero, né? Tá certo, eu tenho um problemão, e agora? Como é que eu resolvo? Né? Essas são as nossas autoridades. Porque é um fato, né? Era um desespero cabível, né? E você não tinha um conceito, você não tinha sobre o que tratar. Você tinha entendimentos diferentes, nomes diferentes para aquilo que era um problema de gestão. Então, a gente conseguiu ali alinhar esse entendimento. Estamos falando, independente do que estamos falando, de gestão. Para resolver gestão, a gente precisa trabalhar a governança. O que é a governança? São as regras que eu crio para você poder ter uma boa gestão. Né? Então, pronto, conseguimos chegar num consenso sobre isso, que já foi muito bom. Agora vamos entender como é que a gente resolve isso, que condições a gente tem para resolver isso. E aí surgiu a arquitetura. E aí eu lembro da fala do STI, né? Na verdade era o SLTI, o Cristiano Eckert, né? Que ele abria a mesa colocando o seguinte: quando o Marcos me chamou para conversar aqui, abrir esse evento, ele colocou o tema de governança, né? E aí a gente ficou no STI desesperado, porque o que governança tem a ver com governo eletrônico, né? E tem tudo a ver. Então, toda a fala do Cristiano foi muito orientadora nesse sentido. Ele foi buscar esse conceito que virou depois a estratégia de governança digital, né? Então, já teve um salto ali, tá certo? E agora, hoje, a gente esteve com o Angelino aqui conversando sobre arquitetura corporativa. Então, ele trouxe a própria experiência dele de ter sido gestor da arquitetura corporativa do Banco do Brasil. Então, é um assunto que vem evoluindo, né, junto com o nosso trabalho, né? E aí eu não sei que ponto o nosso trabalho tem a ver com isso e que ponto a própria história de mudança contribuiu. Mas estamos evoluindo. Então, existe um alinhamento, sim, né? E bom, bastante bom, né? A questão da STN, nós fomos convidados, eles nos convidaram para conversar sobre o FACIM. Foi um momento que eles colocaram que estavam buscando também na arquitetura uma possibilidade de integrar as diversas iniciativas da STN. Foi muito do histórico que a gente colocou aqui, né? Sou bom nisso, mas isso não fala com isso do jeito que a gente gostaria que falasse. Como é que a gente pode fazer para falar? Então, vamos estudar arquitetura? O que você acha da gente fazer isso? E aí fiquei super contente de saber que vocês já estão mesmo correndo atrás para implantar. É isso aí. Respondi? Temos mais uma pergunta. Marcos, eu queria fazer um complemento aí. Eu acredito que esse contágio com a camada estratégica vai acontecer com o uso do FACIM. A gente teve algumas experiências curtas lá no governo de Pernambuco, onde a gente teve a oportunidade de mostrar alguns diagramas, alguns desenhos da arquitetura de algumas secretarias aos secretários, e a conversa fluiu muito bem e eles ficaram entusiasmados com aquilo, mesmo sem saber que aquilo era um desenho baseado num framework de arquitetura corporativa. Então, eu acho que o contágio da camada estratégica vai acontecer no uso, no dia a dia, utilizando os conceitos de arquitetura, principalmente a parte de diagramas, aqueles que envolvem negócio, que vão fazer com que a camada estratégica passe a utilizar a arquitetura sem nem saber que está utilizando e ir valorizando. Eu acho que é por aí. Mais alguma pergunta? Isso. Vamos abrir para os escritórios. Eu estou vendo daqui que as regionais do SERPRO estão bem cheias até. E aí a gente abre para vocês, para perguntarem. Vamos lá. Quem quer começar? Ah, mas vai começar. Vamos lá. Vou chamar o Romero, hein? Ah, alguém levantou o dedo lá em alguma regional? Pediu o microfone?
Só não consigo ver qual é. Só maior dedo duro, fica dedurando todo mundo aqui. Não. Romero, vem aqui desafiar o povo para falar, vem. Falando aqui, eles ouvem lá. Cadê a participação de vocês aí nos escritórios regionais? Marcos, Sim. Napoleão na Bahia, só que a gente não está na tela não, tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Estou aqui com Napoleão? Walter Palma, no Cerco da Bahia. Excelente apresentação, tá? Agora apareceu a gente. Vamos para frente aí, gostamos muito aqui, eu e Walter. Tô te vendo, Napoleão. Tô te vendo daqui. Aparecemos aí? Tá sim. Você tá no meio da tela pra gente. Aqui, estendi a mão aqui. Salvador, tá ali, apareceu. Tá ok, só foi para dizer que a gente não estava aí, mas aparecemos já. Obrigado. E Romero deu uma ideia excelente aí, estamos aqui acompanhando pelo WhatsApp aqui, né? Bom, Recife, perguntas. Salvador, fecha o microfone, por favor. Pode falar, Recife. Bom dia, pessoal. Aqui Ivanildo Guerra, sou diretor de gestão e governança de TI da ATI. Eronita tem uma pergunta para fazer, a nossa analista na área de dados lá na ATI. Fique à vontade. Bom dia. A gente não tratou nas palestras, mas eu queria entender melhor a questão do MGD num FACIM. Para mim está meio em dúvida se o FACIM é acoplado, ou o MGD é acoplado no FACIM, ou são coisas distintas. Quando a gente falou dos padrões que o FACIM incorpora, né, a gente fala também do MGD. O MGD é um padrão para você criar um mapa de dados do governo. E, então, isso está dentro da visão de dados do FACIM. Então, quando a gente navegar pela visão de dados, o MGD vai estar lá dentro. E a gente vai ver ele lá. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Por nada. Recife, mais alguma? Mais alguém? Não, o resto Não, mas acho que por enquanto não. Ok. Uma pergunta mais. João Pessoa. Dá um on aí. Acho que abriu. Abriu? Bom dia, pessoal. Realmente, as perguntas eu acho que vão ficar para a parte da tarde, quando partirmos aí para os estudos de caso. Eu acho que vão surgir as dúvidas. No momento, é agradecer e parabenizar pelo trabalho. Ok, obrigado. Rio de Janeiro. Valéria, está tendo problema na transmissão, está falhando a vinda da voz de vocês para cá. Bom dia, está me ouvindo? Agora sim. Tá. Gostaria de parabenizar pela abertura, por esse evento. As palestras até agora estão bem elucidativas, mas o pessoal aqui não tem nenhuma pergunta. Ok. Curitiba.
Porto Alegre, abre o microfone. Curitiba. Eu sou insistente, vou chamar até alguém dizer bom dia. Curitiba. Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Porto Alegre. Olá, Porto Alegre. Perguntas? Sim, eu sou o Jonathan, da Secretaria do Planejamento do Estado. Infelizmente, nós não temos aqui alguém da Procergs ou do Serpro, mas nós estamos pensando muito sobre o uso da arquitetura. Estão todos ouvindo ainda? Sim, estamos. Eu sou do Departamento de Tecnologia também, é quase como a STI aqui no Rio Grande do Sul. Nós também temos a governança de tecnologia e eu também tenho um histórico de trabalhar com governo eletrônico e com participação. E aí uma pergunta que eu faço, e talvez seja um debate um pouco mais aprofundado sobre nova versão, talvez, do Facim, que é a perspectiva sociedade. Eu vejo que para mim o cidadão, ele é o patrão, ele é o investidor do Estado, porque ele paga os impostos, certo? E, ao mesmo tempo, ele é o fim, ele é o início e é o fim do Estado. Ou seja, a gente presta, ao fim e ao cabo, serviços e produtos, entrega serviços e produtos ao cidadão. Então, nessa perspectiva, eu sinto que falta, para mim ainda, um pouco mais de aprofundamento do Facim. Tá? E aí e eu hoje tenho uma perspectiva mais fácil de visualizar os dados, por exemplo, o quanto que as empresas, as organizações privadas estão se alimentando de dados do dia a dia do cidadão, né? O smartphone hoje sabe o que a gente faz, como a gente faz, em quanto tempo a gente faz, por onde anda. Então, isso tudo são dados que são gerados e eu acho que vale a pena também o Estado pensar sobre como se alimentar melhor desse tipo de dados e como responder melhor através dos serviços e dos produtos que são entregues numa perspectiva muito mais integrada, né, entre as esferas. Enfim, eu acho que é isso que eu vejo um caminho para o Facim e quero saber sobre vocês se é possível pensar nessa linha. Obrigado. Jonathan, você teve acesso à sociedade vendo o do modelo de referência, não foi isso? O modelo de referência trata de algumas técnicas, né, de como fazer uma abordagem da perspectiva do cidadão para melhorias. Perfeito. Correto? Perfeito. Você agora, na oficina, vai ter acesso ao modelo de conteúdo também, né? E uma coisa que eu falei, acho que eu não falei dessa vez, a cada passo que a gente dá no Facim, a gente revisa o anterior. Então, a ideia é que tudo que a gente trabalha nessa oficina, a gente revise também no modelo de referência. Então, fique à vontade para contribuir. Inclusive, é o que a gente espera são essas contribuições. Então, é possível sim. Respondendo a sua pergunta, é possível sim. Ok? Tá bem, então. Obrigado. Nada, fique à vontade. Manaus. Alô? Pode falar, Manaus. Está me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom dia. Nós estamos muito interessados em conhecer o Facim, né? Eu participei da reunião
do Fórum dos Diretores Técnicos em março. Então, eu já tinha trazido para dentro de casa, né, essa mesma apresentação que você já tinha feito lá, já tinha reunido diretor técnico e alguns gestores explicando a importância do FACIN, né, como a gente vê. Hoje a gente está passando por uma mudança grande, uma reestruturação de processos dentro da empresa, que a gente é certificado da Sistema de Gestão da Qualidade, a gente vai migrar para a versão nova, e eu vi como uma oportunidade muito grande trazer esse conceito de arquitetura corporativa para dentro de casa e a gente começar a usar isso para facilitar toda a nossa visão de processo, todos os problemas que a gente tem hoje que a gente não consegue resolver, essa necessidade de atender a Lei 13.303, né, com a governança, e usar isso como um orientador, entendeu? E eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. A expectativa é altíssima aqui para a gente conhecer o FACIN e definir nosso modelo, até usar o FACIN mesmo. Mas está bem interessante, para a gente é um momento muito adequado. Muito bom. Obrigado. Vamos em frente, então, para a oficina para colocar isso em prática. Belém. Oi, estão ouvindo aí? Sim. Ok. Bom dia a todos aí. Marcos Vinícius, um abraço aí, a gente já esteve junto em alguns eventos, pessoal da BEP. Meu nome é Lourenço, sou diretor aqui da Prodepa. Eu estou com uma equipe de 4 analistas junto comigo aqui, participando da oficina. A expectativa é grande, a gente tem, além da possibilidade cada vez maior de utilização nas parcerias aí, colaboração, integração entre as PRODs, a gente tem problemas que são muito semelhantes de integração também diretamente com outros provedores de serviço e as próprias secretarias estaduais aqui. Então, talvez seja um modelo interessante para que a gente possa aprender, conhecer e ver se a gente consegue botar em prática e participar efetivamente das oficinas aí durante os próximos eventos, próximos encontros. Obrigado a todos aí, um abraço. Prazer revê-lo, Lourenço. Vamos em frente. Vamos para as oficinas, então. Maceió. Bom dia. Bom dia. Me chamo Ju, do ITEC, aqui de Lagoas. Eu faço parte da governança e transparência do órgão. Comigo está a Érica, que foi ao banheiro, que é a gestora de projetos. Ficamos muito interessados no FACIN, só que o áudio vindo de vocês aí da sede está muito abafado e às vezes um pouco inaudível para a gente aqui. Aí, mexendo aqui no controle, a gente não conseguiu melhorar muito, mas pegou bastante coisa e vamos trabalhar. Perfeito. Vamos ver se para o período da tarde a gente consegue melhorar isso. Vou pedir ajuda ao pessoal aqui do auditório para fazer contato com vocês. Tá bom? Perfeito. Aí, outra pergunta. Essas apresentações estão sendo gravadas porque no decorrer da semana ajudaria muito a gente rever algumas coisas que não foram possíveis pegar no áudio, e a imagem ela está muito desfocada, não deu para ler os slides direito. Sim, elas estão sendo gravadas e a gente vai colocar as apresentações disponíveis naquelas redes que você viu ali. Tá certo? Ok, muito obrigado. Nada. João Pessoa. Já falou, né? São Paulo não tem. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. O pessoal da Prodege está aqui. Olá, bom dia. Parabéns pela apresentação. Está claro para a gente nessa discussão que está sendo feita, alguns pontos que a gente tem que observar. A gente acredita que nas discussões aí com os estudos de caso, esse aprofundamento vai ajudar a entender um pouco melhor com relação à aplicabilidade, né, do FACIN nos diversos anseios que nós temos aí dentro da questão de arquitetura corporativa. E esperamos, assim, conseguir excelentes resultados aí e poder colaborar também nesse processo aí de melhoria nessa questão da arquitetura corporativa. Perfeito. Vamos em frente. Sede, mais alguma pergunta?
Não? Temos sim, Marcos. Aqui, Recife novamente. Diga, Recife. Carol quer fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Gostaria, primeiramente, de parabenizar pelo evento. Está sendo muito bom para nós estar participando. E eu teria... a gente na TI, a gente já está trabalhando com arquitetura há algum tempo e nós temos tido, assim, alguns benefícios com esse trabalho. É só uma pequena pergunta em relação aos domínios, né? Nós temos as dimensões do TOGAF e no Facim vocês aumentaram com algumas dimensões a mais, como segurança, programas e projetos, sociedade. E eu queria saber se a gente com o TOGAF, os domínios do TOGAF, a gente consegue fazer um paralelo com a linguagem ArchiMate. Eu queria saber se esses outros domínios que foram acrescentados no Facim, se foi pensado nisso, em ter esse paralelo com a linguagem ArchiMate, os componentes. Perfeita pergunta. O Roberto, na apresentação dele, falou do ArchiMate já, né? O ArchiMate, a gente colocou o ArchiMate em estudo dentro da EPING como uma meta para a gente decidir se ele entra como um padrão também na EPING para 2018. O PLE, que está em Belo Horizonte, e que é um dos membros do Open Group, que está trabalhando conosco, ele está discutindo com o pessoal desse grupo, de forma que a gente decida pela adoção ou não. E vocês vão ver durante a oficina a possibilidade disso acontecer, porque, sim, isso foi avaliado. Essa possibilidade existe. Respondido? Roberto quer falar. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Belo Horizonte? É isso? Recife. Realmente, o ArchiMate está sendo avaliado pelo SERPRO. Quem está realmente trabalhando muito a fundo desse padrão do Open Group é o Antônio Plé da Centros, que está em comunicação total aqui com o pessoal do SERPRO. E, é claro, eu, como Open Group, eu vejo total sinergia entre uma linguagem comum de representação de arquitetura, que é o ArchiMate, com o padrão TOGAF. Tá? Exatamente para estabelecer uma comunicação, uma linguagem comum, e para que todo mundo converse a mesma língua. Então, assim, seja ele um produto do TOGAF ou o próprio TOGAF, tem total sinergia e a representação no ArchiMate é perfeita. Okay? Eu recomendo, hoje em dia está em inglês o documento W171. 171, mas, enfim, lá fora não tem essa conotação, o Código Penal lá é outro. Enfim, se você entrar no site do Open Group, em publicações, e coloca W171, vai aparecer esse documento, que é justamente a harmonização do TOGAF com o ArchiMate, ou seja, qualquer produto do ArchiMate. Tá? Esse documento está sendo traduzido, inclusive o Antônio Plé da Centros está traduzindo, e em breve vai ter a versão em português com o mesmo título, W171. Obrigada. Sim. O que eu respondo genericamente é que, sendo um filhote do Open Group, é natural que tenha uma representação. Tá? Até porque a linguagem ArchiMate, assim como o TOGAF, é muito flexível. Né? Então, você consegue representar muito bem entidades de arquitetura geral, genericamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Plé, em Belo Horizonte, para ele me responder essa pergunta, porque a gente já tinha conversado isso, a gente sabia que isso ia surgir. Então, assim, ele vai complementar essa resposta que a gente deu, porque quem está conduzindo esse assunto, conforme eu falei, é ele. Plé, por favor. Bom, gente, o Marcos e o Roberto já basicamente responderam. Sim, o ArchiMate ele tem um alinhamento muito forte com o TOGAF, ele vem sendo expandido exatamente para visões que não existem hoje no TOGAF 9, até porque ele é mais antigo. Então, o ArchiMate hoje, eu diria que ele está à frente do TOGAF em algumas áreas. Uma delas é a estratégia, que
a gente colocou, né, como uma das visões, a visão de estratégia. A visão de segurança, já existe uma proposta dentro do Open Group que chama Open Fair, de padrão para segurança, que já está em estudo no fórum do Arquimate, uma notação de modelagem para segurança. Já existem algumas, em beta teste, algumas soluções para modelagem de segurança. Então, eu diria que, eventualmente, a linguagem Arquimate ela pode ser expandida para conceitos que não foram originalmente previstos, e isso é parte da evolução da linguagem, ou seja, se nós aqui no Brasil, em cima dessa experiência do FACIM, chegarmos à conclusão, por exemplo, que a gente precisava de ter conceitos para modelar a sociedade, e esses modelos não existirem no Arquimate original, ele pode ser expandido para abraçar esses conceitos. E, quem sabe, um dia fazer parte da linguagem estándar. Eu fico muito tranquilo por causa desse mecanismo de expansão. O que não tiver, a gente cria. Mas a linguagem é muito rica. Eu tenho feito muita coisa e usando basicamente o estándar. Além desse W171 que o Roberto citou, eu estou acabando a tradução do W173, que é um pouco mais específico, mas que eu recomendo a leitura mesmo em inglês. Tá? Ele vem mapeando cada conceito do TOGAF, do modelo de conteúdo do TOGAF, para o elemento do Arquimate que modela ele. É muito interessante esse documento. Que é mais ou menos uma base do que a gente vai fazer depois no futuro, entre o FACIM e o Arquimate, se for o caso. Eu estou trabalhando nisso. Obrigado, Plé. Odilon. Bom dia, Odilon, IBGP, Receita. Eu percebi que existe uma liderança e um envolvimento muito forte das áreas de TI do governo federal com o FACIM. E, parafraseando o Roberto, a arquitetura corporativa vai muito além da TI. Então, eu queria perguntar como está o envolvimento das demais áreas do governo, né? Orçamento, planejamento, finanças, com o FACIM e o nível de comprometimento dessas áreas com essa arquitetura, né, que é fundamental para que ela ganhe corpo e fortaleça. Tá. Nesse primeiro momento do FACIM, a gente tem trabalhado muito intensamente com as entidades que são disciplinadoras, ou seja, a STI, que disciplina a parte de tecnologia, e a SEGES, que disciplina a parte de processos e gestão. Então, desde que a gente começou essas discussões, a gente tem trazido representantes, os secretários, para trabalharem conosco, para discutirem conosco. E também tem trazido aqueles órgãos que estão mais diretamente envolvidos com o FACIM. A gente tem tido uma participação muito boa deles. A própria SEGES, ela trabalhou na visão de estratégia, trabalhou na visão de negócio. Então, a gente tem trabalhado de forma alinhada. Para esse especificamente, como a gente estava trabalhando muito com a ABEP, que é mais uma questão de tecnologia, a gente optou por não trazer a SEGES nesse momento. E promover uma outra discussão com mais foco em serviços digitais mesmo, e não no serviço de uma maneira ampla. Os órgãos finalísticos, os órgãos que de fato prestam serviço, que foi esse que você citou, a gente tem trabalhado com alguns. Né, Portos, a gente trabalhou, Tesouro, a gente trabalhou, e já trabalhou até antes de ter o FACIM detalhado, construído, encorpado, que foi no momento que a gente fez um workshop, no final do ano passado, para discutir o FACIM, agora trazer muito da arquitetura corporativa. Então, a gente trouxe muito conceito da arquitetura corporativa para já sentir como é que seria a aplicação por esses órgãos. E a gente também teve uma resposta muito boa. Né? O cuidado que a gente está tendo é de não trazer o FACIM agora como uma solução pronta, porque ele não está pronto. E aí, no momento que você traz como uma solução pronta, você queima, né? Porque a pessoa vai querer mexer, vai querer ver e não vai ter. Então, a gente tem trabalhado esse envolvimento com os finalísticos à medida que a gente tem algo que possa ser mexido por eles.
que é o caso da oficina agora. Então, o objetivo da oficina, como eu coloquei no início, era já de envolver alguns órgãos do governo federal. Só que naquele momento que a gente começou a trabalhar essa coisa com a STI estava com outros problemas para resolver, que era a sua reestruturação, uma demanda forte pela questão de abertura de dados, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com a BEP, que, por semelhança, vai nos dar um resultado bastante interessante. E, no momento seguinte, a gente retoma a questão dos órgãos federais, que foi um pouco do que o Angelino colocou aqui na mesa de abertura. Respondido? Ok. Alguém mais? Então, devolvo para o Alexei.